Este é o quarto vídeo da série de preparação para o Exame Nacional do tema de 10º ano de Química. Entramos aqui no domínio das propriedades e transformações da matéria e vamos ao primeiro subtema, digamos assim, que é a ligação química. As moléculas, portanto, formam-se a partir de átomos isolados que estabelecem ligações entre si, mas a formação de moléculas acontece porque estas são sistemas mais estáveis do que os átomos isolados, ou seja, as moléculas são sistemas menos energéticos e por esse motivo a sua formação é favorecida. E nesta fase, quando nós estamos a trabalhar aqui este conteúdo, normalmente apresentamos este gráfico, que se encontra aqui, onde vemos a formação da molécula. Ou seja, a leitura do gráfico pode ser feito, ou deveria ser feito também, se vocês preferirem, da direita para a esquerda, para perceber então como é que é a formação da molécula. Então reparem, nós temos aqui a zona 1, ok? Que é quando os átomos estão ainda separados, e à medida que estes átomos se aproximam, vai havendo aumenta a intensidade das forças de atração em relação às forças de repulsão, e portanto há uma aproximação. E à medida que eles vão aproximando, vão passar aqui para esta zona 2, e na zona 2 é quando nós consideramos que há a formação da molécula, porque há um equilíbrio entre as forças de atração e de repulsão. E aqui nós conseguimos identificar o chamado comprimento da ligação, ou seja, que é a distância ideal para que os núcleos dos dois átomos devem estar, de forma a haver este tal equilíbrio. No entanto, se continuarem a se aproximarem, ok, aqui zona 3, a distância entre os núcleos vai ser menor do que a distância internuclear considerada de equilíbrio. E como os átomos estão muito, muito próximos, vai haver o quê? As forças de repulsão vão voltar a superar as de atração. Ou seja, os núcleos vão repelir as nuvens eletrónicas. O que é que acontece quando ocorre então a ligação química, ou seja, quando se estabelece a ligação química? Então, no sentido de 1 para 2, que é quando estamos a formar a ligação química, há uma redução da energia da molécula, ou seja, há uma libertação dessa energia, portanto, a energia do sistema diminui. Já quando nós queremos quebrar a ligação da molécula, então temos que ceder energia à molécula, portanto, fornecemos energia à molécula para que essa quebra ocorra. Ou seja, há uma absorção de energia e a energia do sistema acaba por aumentar. Então, nós vemos aqui o valor de 498 kJ por mol, que corresponde ao valor que nós teríamos que fornecer quer para a formação da molécula, quer para a quebra da molécula. Ou seja, este valor chama-se de energia de ligação. Agora, nós estamos a falar de ligações, portanto, e nós podemos classificar as ligações químicas em três tipos: a ligação iónica, a ligação metálica e a ligação covalente. A ligação iónica é quando ocorre transferência de eletrões entre os átomos e vai originar estruturas de caráter iónico, ou seja, que temos o íon positivo e o íon negativo. Forma aqui esta tal rede cristalina. Já uma ligação metálica, há uma partilha de eletrões de valência, mas de uma forma deslocalizada, ou seja, nós vemos os prótons, não é, no mar de eletrões. A ligação covalente, que é aquela que nós estudamos mais no 10º ano, corresponde também à partilha de eletrões de valência de uma forma mais localizada entre dois átomos. E nós recorremos à notação de Lewis para fazer depois a representação dos tipos de ligação que podem ser estabelecidos dentro da molécula, que podem ser, se houver a partilha de um par de eletrões de valência, é uma ligação simples. Se houver a partilha de dois pares, é uma ligação dupla, e depois de três pares, é uma ligação tripla. Portanto, nós para conseguirmos chegar ao tipo de ligação, se ela é simples, se ela é dupla ou se ela é tripla, nós temos que primeiro identificar quantos são os eletrões que estão envolvidos nesta partilha, que são os eletrões de valência. E vocês conseguem chegar ao número de eletrões através da distribuição eletrónica, portanto, através do número atómico. Depois de nós descobrimos quantos eletrões de valência vão estar a ser partilhados, nós vamos usar a notação de Lewis, ok? Para conseguirmos fazer essa tal partilha e identificar então quantos pares de eletrões ligantes estão a estabelecer então essa conexão entre os dois átomos. Agora, nós também podemos usar a notação Lewis para fazer a estrutura para moléculas poliatómicas, ou seja, constituídas por átomos de diferentes elementos. Neste caso, e também já no caso das moléculas
diatómicas, nós também podemos identificar que há ligações que estão a ser estabelecidas entre os átomos, que são, são os elétrons ligantes, mas também pode acontecer que em torno dos átomos hajam elétrons que não fazem parte da ligação, que são chamados elétrons não ligantes. No entanto, o que acontece é que, havendo um átomo central, nós vamos ter que, ele vai ter que respeitar a chamada regra do octeto. Ou seja, por exemplo, aqui no átomo, neste caso, no átomo de oxigênio, ele vai estabelecer ligações com os átomos de hidrogênio e vai passar a ter em seu redor exatamente 8 eletrões. Com exceção, isto não se aplica ao caso do hidrogênio, uma vez que ele apenas precisa de 2 eletrões para completar a última orbital. Portanto, se vocês tiverem que fazer a estrutura de Lewis para as moléculas poliatómicas e a partir dessa estrutura identificar o tipo de ligações, fazemos da mesma maneira, só que temos de fazer a distribuição eletrónica de cada átomo e identificar quais são os elétrons de valência e depois, em torno de cada átomo, nós utilizamos a notação dos pontos e das cruzes para colocar em torno de cada átomo, então, os seus respectivos elétrons. A partir daí, normalmente nós usamos a união de um ponto com um traço para estabelecer uma conexão entre os dois átomos, está bem? E vocês podem deixar na mesma os elétrons que não fazem parte da ligação, na mesma com os pontos. E a partir daqui, identificar quantas ligações simples, duplas ou triplas estará dentro da molécula. Agora, os átomos dispõem-se espacialmente nas moléculas, minimizando as suas repulsões entre os elétrons de valência, e assim a geometria de uma molécula corresponde, no fundo, à configuração que apresenta a energia mais baixa possível, ou seja, de forma a minimizar as repulsões. Estas repulsões acontecem entre elétrons de valência ligantes, entre os elétrons ligantes e os não ligantes, e entre também os elétrons de valência não ligantes. Portanto, o que eu mostro aqui nesta imagem é a ordem pela qual vai aumentando a repulsão. Ou seja, a repulsão vai ser sempre maior entre os elétrons não ligantes e vai ser menor entre elétrons ligantes. Havendo aqui uma energia intermédia, ou seja, entre elétrons, ou seja, uma repulsão intermédia entre elétrons ligantes e não ligantes. Mas a ideia aqui é perceber que a molécula vai sempre adquirir uma geometria de forma a minimizar estas repulsões. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos de geometria, por exemplo, no caso do metano, ele adquire uma geometria tetraédrica, o amoníaco piramidal trigonal, a água uma geometria angular e o dióxido de carbono uma geometria linear. Portanto, e o posicionamento, no fundo, dos átomos das moléculas vai estar relacionado com a existência ou não de pares de elétrons não ligantes no átomo central. Porque isso, no fundo, conduz a que haja uma maior repulsão e um afastamento entre os restantes elétrons. Uma vez que estamos a falar aqui de ligações, inevitavelmente vamos falar também outra vez do conceito de energia de ligação e comprimento de ligação, uma vez que os próprios átomos que estão presentes na ligação vão contribuir para que o comprimento seja maior ou menor. Por exemplo, nós aqui temos dois átomos de hidrogênio ligados ou ao átomo de oxigênio ou ao átomo de enxofre, mas reparem que no caso do átomo de enxofre o comprimento da ligação é maior. Porquê? Porque o átomo de enxofre tem um maior raio atómico do que o átomo de oxigênio, o que significa que vai contribuir para que a ligação entre o átomo de enxofre e hidrogênio seja maior, o seu comprimento. E por outro lado, quanto maior for o comprimento da ligação, mais afastados vão estar os núcleos destes dois átomos e, portanto, menor será a intensidade, ou seja, menor será a energia de ligação. Uma molécula com uma energia de ligação mais baixa acaba por ter também ser uma ligação mais fraca e por isso quebra-se mais facilmente. Com isto, vai-nos conduzir a trabalhar aqui o conceito da polaridade das moléculas, falarmos em moléculas constituídas por dois átomos iguais, ou seja, moléculas diatómicas homonucleares. Como os átomos então são iguais, os elétrons encontram-se distribuídos de forma equitativa, o que vai levar a que o tipo de ligação seja covalente a polar no sentido de não são criados polos. Estas moléculas, este tipo de moléculas, ou seja, moléculas constituídas por dois átomos iguais, são sempre apolares. Já quando temos moléculas constituídas por dois átomos diferentes, ou seja, chamam-se moléculas diatómicas heteronucleares, a nuvem eletrónica é sempre assimétrica. Portanto, então a ligação que é estabelecida entre os dois átomos é sempre covalente polar. Portanto, há sempre dois polos, um polo negativo e um polo positivo.
Quando falamos de moléculas com mais do que dois átomos, então o que acontece é que, mais uma vez, ela vai sempre adquirir aqui uma geometria que, já falamos sobre isso, ou seja, que minimiza as repulsões. No entanto, o formato da geometria vai contribuir para que a molécula seja classificada como apolar ou polar. Por exemplo, a molécula de dióxido de carbono ela tem uma geometria linear e o que acontece é que há uma simetria, digamos assim, na molécula, uma vez que o átomo central não tem pares não ligantes. Então significa que ela, apesar de lá dentro da molécula ter ligações covalentes polares, a geometria é considerada apolar. No caso da molécula de amoníaco, que ele já tem aqui um par não ligante, ele adquire uma geometria que, em termos de polaridade, ela vai ser classificada como polar. O CH4, que ela adquire aqui a geometria tetraédrica, ele também no átomo central não tem pares não ligantes, o que significa que a sua geometria ou seja, os seus átomos são distribuídos de forma equitativa ao longo da molécula e, portanto, a geometria é classificada como apolar. Ok, passamos agora a falar sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são moléculas, mas são constituídas apenas por átomos de carbono e de hidrogênio e podem-se distribuir primeiramente por ou saturados quando as moléculas são constituídas por ligações covalentes simples ou insaturadas quando têm ligações duplas e ou triplas. Relativamente aos saturados, temos apenas os alcanos e relativamente aos insaturados podem ser os alcenos, quando têm ligações covalentes duplas, ou os alcinos, quando têm ligações covalentes triplas. O nome dos hidrocarbonetos está relacionado com o número de átomos de carbono que se encontra na cadeia principal, ou seja, se tiver apenas um átomo de carbono, nós utilizamos o prefixo met e chama-se metano. Se tiver dois átomos de carbono, nós usamos o prefixo et e usamos o etano, ou seja, por exemplo, se fosse um alceno, seria já eteno. Os quatro primeiros normalmente são os mais difíceis de decorar, mas podem usar a tão conhecida mnemónica MEL é para bolos, MEL é para, por aqui a letra maiúscula, MEL é para bolos, ok? Para, no fundo, o metano, etano, propano e butano, ou seja, a ordem aqui dos 1, 2, 3 e 4. A partir do 5 é como em matemática, ou seja, nós tivemos 5 átomos de carbono, é um pentágono, pentano, 6 átomos de carbono é um hexano, ou seja, um hexágono, no formato de um hexágono, e portanto chama-se hexano, se for um alcano, e assim sucessivamente. Agora, a designação do resto, portanto, nós começamos por aqui, não é? No entanto, não pode ter grupos chamados radicais, podem estar associados à cadeia principal. Mas então a primeira coisa que nós fazemos é selecionar a cadeia principal. Neste caso, a cadeia que foi selecionada é que se encontra com este retângulozinho mais escuro a azul, porque é a cadeia com mais átomos de carbono. Depois, a partir desta cadeia, vamos procurar se existem outros átomos ligados à cadeia principal, que não sejam átomos de hidrogênio, e que são chamados os grupos substituindos ou radicais. E a designação dos radicais é feita na mesma com base no número de átomos de carbono. Por exemplo, aqui o CH3 tem um átomo de carbono. No entanto, ou seja, seria um metano, mas nós substituímos, uma vez que é um radical, chamando também grupos alquilo, substituímos pela terminação ilo. Portanto, então seria um metilo. A numeração depois da cadeia principal vai ser sempre feita de modo a que este grupo substituinte fique no valor mais baixo do carbono. Portanto, então neste caso nós fizemos a numeração da direita para a esquerda. E por fim damos o nome, ou seja, o nome desta molécula vai sempre ser identificada com o número onde se encontra o grupo substituinte, ou seja, 2, traço, e depois colocamos o nome desse grupo, metil, e por último colocamos então a designação que é atribuída quando temos 4 átomos de carbono, ou seja, butano. No entanto, pode haver eventualmente a substituição de átomos de hidrogênio que estão ligados, não é, à cadeia principal por elementos do grupo 17, ou seja, por halogénios. E neste caso nós chamamos então de haloalcanos. Com base nessa substituição, por exemplo, se eu fizer a substituição de um hidrogênio por flúor, nós vamos usar o prefixo fluoro. Se for substituir por cloro, é cloro qualquer coisa, e assim sucessivamente, consoante o nome do halogénio.
Então, por exemplo, se em vez do CH3 eu tivesse colocado ali um cloro, então ele, em vez de ser, nós colocamos 2-metilbutano, seria 2-clorobutano. Nas moléculas de, ou seja, etano, eteno e etino, por exemplo, que temos aqui o exemplo de uma ligação simples, dupla e tripla, à medida que nós aumentamos a ordem da ligação, também estamos a aumentar a energia de ligação. Por oposição, estamos a diminuir o comprimento da ligação. Eu costumo dar o exemplo que é como se vocês colocassem dois elásticos, ou seja, elásticos. Por exemplo, se vocês colocarem um elástico, depois a seguir outro e depois a seguir outro, então estão a aumentar a força da vossa ligação, mas ao mesmo tempo estão a aproximar dois objetos entre si que estivessem a ser rodeados por esses elásticos. Para além da substituição que nós já falamos dos hidrocarbonetos, ou seja, dos hidrogénios por elementos do grupo 17, nós também temos aqui as estruturas, moléculas orgânicas ou biomoléculas e fármacos que são constituídos por determinadas estruturas que os caracterizam, ou seja, os grupos funcionais. E conhecendo os grupos funcionais conseguimos identificar a estrutura dessas moléculas. Ou seja, no caso dos álcoois, ele vai ter sempre presente o grupo OH, que é o grupo hidroxilo, e que pode estar situado em qualquer parte da cadeia, no início, no fim ou no meio. No caso dos aldeídos, nós temos ali a ligação dupla O e uma ligação separada do hidrogênio, e esse chama-se o grupo formilo. Depois temos a família das cetonas, que há uma ligação. E esta tem que estar sempre no final da cadeia, ou no início ou no final da cadeia, mas tem que estar nas pontas. No caso das cetonas, nós temos apenas a ligação dupla O, que é o grupo carbonilo, portanto, e normalmente colocado sempre no meio da cadeia principal. Depois temos os ácidos carboxílicos, onde há a ligação dupla com o oxigênio e a ligação simples com o grupo hidroxilo. E por último, que tem que também estar situado nas pontas. E por último, as aminas, portanto, que é quando aparece o nitrogênio. Terminando aqui, vamos falar das ligações intermoleculares, ou seja, neste tipo de ligações não há partilha efetiva de eletrões. Estas ligações são as responsáveis pela proximidade das partículas quando estamos a trabalhar no estado sólido ou no estado líquido. No entanto, no estado gasoso considera-se que não há interações entre as partículas, visto que elas estão muito afastadas entre si. A alteração da intensidade das ligações entre as moléculas vai contribuir para uma transformação física. Há dois tipos de ligações intermoleculares, as forças de Van der Waals e as ligações por pontos de hidrogênio. O aumento, estas forças podem também ser organizadas consoante a sua intensidade. As forças de Van der Waals são sempre menos intensas do que as ligações por pontos de hidrogênio, e dentre as forças de Van der Waals, as mais intensas são as dipolo-dipolo. Depois, antes seríamos a dipolo-dipolo induzido, e as mais fracas são as forças de dispersão de Landau. Dentro das forças de Van der Waals, as dipolo-dipolo estabelecem-se quando nós temos moléculas ampolares. A dipolo-dipolo induzida é quando há uma interação entre uma molécula polar e uma molécula apolar. E as forças de dispersão de Landau podemos estabelecer em particular quando temos duas moléculas que são apolares, em que vai haver uma que vai ser induzido, vai surgir um dipolo que vai induzir o dipolo na outra molécula. As ligações por pontos de hidrogênio já são um bocadinho mais específicas, estabelecem-se entre moléculas que tenham átomos de hidrogênio e que estejam ligados a átomos de oxigênio, nitrogênio ou flúor, ou moléculas que contenham esses três tipos de átomos. Ok, chegamos aqui ao final deste primeiro resumo. Para fazerem a ficha que vai estar proposta no site, vão precisar de ver os dois próximos vídeos também ainda dentro deste tema.